Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós continuaremos a estudar os gases. Nós vamos iniciar o livro 1B, pela frente B. E como a gente já estava falando de gases, eu decidi já começar o livro 1B nessa continuidade desse assunto, porque nas nossas próximas aulas, nós vamos ficar um tempinho maior aí falando da parte de elétrica e vamos falar de geradores e receptores, que é o final do livro 1A, né, a frente A, e início do livro 1B na frente A também. Ok? Vamos lá? Quando nós observamos o estado gasoso é o estado de agregação onde as moléculas estão mais distantes possíveis. Nesse distanciamento, há pouca interação entre essas moléculas. Nos estudos das transformações gasosas, nós vamos considerar que nós temos um gás ideal, onde essas interações são desprezíveis. Como nós já vimos anteriormente, nós vamos estudar os gases a partir das 4 grandezas: pressão, temperatura, volume e quantidade de gás. Então, a partir de agora, as nossas análises sempre levarão em consideração essas grandezas, lembrando que nós já fizemos aí uma revisão dessas grandezas nas aulas passadas sobre gases, e quem precisar dê uma retomada, né, porque essas grandezas serão fundamentais daqui para frente. A primeira transformação que nós iremos estudar é a transformação isotérmica. Isotérmica, como o próprio nome já diz, iso é mesmo e térmica é temperatura, são as transformações gasosas que acontecem a temperaturas constantes. Quando a gente tem uma temperatura constante, o Boyle propôs o estudo aí das outras grandezas para o gás, que são pressão e volume. Quando a temperatura de um gás é constante, a sua pressão e o seu volume variam de maneira inversamente proporcional. Então, se a pressão do meu sistema aumenta, o meu volume obrigatoriamente precisa diminuir para uma transformação isotérmica. Se a gente pensar numa curva isotérmica, né? Então, se eu tenho uma curva de pressão por volume, em cima dessa curva, a temperatura é a mesma. Então, para a curva 1, eu tenho uma temperatura 1, para a curva 2, uma temperatura 2 e para a curva 3, uma temperatura 3. Dentro, né, dessa mesma curva, a temperatura ela não muda. Então, o que a gente consegue observar? Se eu pegar a primeira curva aqui, ó, e ver que a minha pressão vai diminuindo, olha o que vai acontecendo com o volume. O volume vai aumentando para uma mesma temperatura, mostrando que pressão e volume, numa situação isotérmica, onde a temperatura é constante, são grandezas inversamente proporcionais. Gay-Lussac e Charles pensaram em dois tipos de transformação, contribuíram com dois tipos de transformações gasosas. As transformações isobáricas, que são aquelas que acontecem com pressão constante, e as isométricas, que são a volume constante. Se a gente pensar primeiro nas isobáricas, para uma situação onde a pressão é constante, o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então, se o volume aumenta, a temperatura obrigatoriamente aumenta. Se a gente pensar num gráfico, então, né, de volume por temperatura, numa transformação isobárica, né, de pressão constante, se o volume aumenta, a temperatura aumenta. É bem intuitivo pensar nisso, né? Se o grau de agitação das moléculas aumenta, se as moléculas começam a se agitar mais, a temperatura está aumentando, a gente vai observar elas ocupando aí um maior volume. Então, temperatura aumenta, volume aumenta. Se nós observarmos um gráfico de pressão por volume, a gente sabe que esse gráfico traz aí as curvas isotérmicas, né? Ou as isotermas. Quando a gente observa de uma curva para outra, se eu quiser manter aí a pressão constante para analisar algo isobárico, se eu mudar aqui, né, mantendo a mesma pressão de uma curva para outra, da azul aqui para verdinha no caso, eu estou aumentando o volume, né? Estou indo desse volume 1 para um outro volume aqui, estou aumentando a temperatura, indicando realmente que quando a gente tem uma transformação isobárica com uma pressão constante, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Nas transformações isocóricas ou isovolumétricas, é o volume que se mantém constante. Então, agora a relação que nós temos entre as grandezas, né,
temperatura, pressão e volume, se a gente mantém o volume constante, é que a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Quem contribuiu com esse pensamento também foi o Charles e o Gay-Lussac. Se a gente observar uma curva aí de pressão por temperatura, numa transformação isocórica, onde o volume é constante, a gente tem aí, né, o aumento da pressão para um mesmo volume, faz com que a gente tenha um aumento de temperatura. Também é bastante intuitivo pensar que se a gente mantém lá um recipiente rígido onde o seu volume não muda, se eu mudar o grau de agitação das moléculas, se está aumentando aí o grau de agitação das moléculas, elas vão precisar ocupar um maior espaço. Isso faz, já que o espaço não pode mudar, né, que nossa transformação ali tem essa rigidez em relação ao volume, o volume não vai mudar, isso faz com que aumente, então, a pressão nesse recipiente, mostrando realmente que quando a gente tem uma transformação isocórica, onde o volume é constante, a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Em um gráfico de pressão por volume, a gente consegue observar então essa característica da pressão e da temperatura serem grandezas diretamente proporcionais quando a gente tem uma transformação isocórica, que o volume se mantém constante. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, a pressão 2 e aumentar essa pressão 2, né, vou lá em direção à pressão 1, notem que eu mudo de curva e de isoterma, demonstrando mesmo que a minha temperatura está aumentando, já que eu estou mudando de curva isotérmica aqui, em relação ao aumento da pressão. Isso demonstra que para uma transformação isocórica, né, que o volume é constante, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Aqui tem um resumo, né, isotérmica, isobárica e isocórica, e a gente chega aí na conclusão de uma equação geral para os gases, que é a nossa famosa, né, nosso famoso aí PVT-Povotó, ou P1, V1, T1, P2, V2, T2, demonstrando que as grandezas de pressão, volume e temperatura se relacionam de maneira geral para o estudo de gases. Para a gente relembrar, nós temos de novo aí a equação de Clapeyron. Lembrando que a equação de Clapeyron, ou a equação de um gás ideal, ela vai apresentar para a gente a análise, né, de como um gás varia aí, né, sua pressão, seu volume, sua temperatura, quando a gente analisa aí a quantidade desse gás a partir do número de mols. Então, aí a gente tem, né, pressão, volume é igual ao número de mols vezes uma constante de gases vezes a temperatura. Lembrando, né, a gente já viu isso na aula passada sobre os gases, lembrando que essa constante aí de gases, ela é 0,082 se a gente utilizar a pressão em atm, o volume em litros e o número de mols aí, né, em mols e a temperatura em Kelvin. Se a gente modificar, né, se a gente usar a pressão em Pascal e modificar aí as unidades das nossas grandezas, a gente vai usar essa constante como 8,317 Joule mol por Kelvin. O exercício geralmente apresenta o valor de constante, né? Esse valor é um valor que é dado pra gente nos exercícios, mas é bom a gente prestar atenção nessas unidades de medida. A partir dessa equação de Clapeyron, agora a gente vai fazer algumas análises particulares para o gás. Quando as transformações gasosas têm alteração de massa, quando a gente tem mistura de gases, né? Como é que essas grandezas vão variar nessas situações? Antes de falar das transformações que acontecem aí com variação da quantidade de gases, eu vou só caracterizar as transformações adiabáticas. Esse conceito vai ser muito importante quando a gente iniciar o próximo módulo dessa frente B, que é termodinâmica. A gente vai analisar as transformações que os gases sofrem quando a gente tem alteração do calor, né? E qual é o tipo de grandeza que a gente vai analisar no gás nesse sentido. Então, para a gente já caracterizar o que é uma transformação adiabática, esse termo vai aparecer com bastante frequência. Essas transformações são aquelas que acontecem sem que haja troca de calor do gás com o meio no qual ele está. Independente da transformação que aconteça com o gás, se é uma expansão ou uma compressão, a transformação adiabática é aquela que acontece sem troca de calor.
Agora, então, nós veremos as transformações onde ocorre variação aí da quantidade do gás. Nós vamos ver duas transformações aqui, quando a gente tem variações da massa e quando a gente tem mistura de gases. Então, quando a gente olhar aí, né, para um gás, toda transformação que analisar a quantidade desse gás, ou quantidade que foi misturada, ou quantidade que foi perdida ou recebida de um gás dentro de um cilindro, a gente vai trabalhar com a equação de Clapeyron, que é ela que traz aí a quantidade de mols, né, que vai conseguir ajudar a gente a analisar essa quantidade. Então, falou em quantidade de massa, né, qualquer grandeza que traga aí as características de variação de massa ou de número de mols do nosso gás, a gente tem que usar a equação de Clapeyron. Como a gente tem aqui uma constante, quando a gente olha aí, né? Eu tinha inicialmente uma pressão, um volume, uma temperatura e foi perdido uma quantidade de mols do meu gás lá e ele mudou as suas características de pressão, volume e temperatura. Como é que eu consigo analisar isso? Essa constante, ela não muda. Então, se a gente for isolar aí a constante R, ela vai ser, vou passar o número de mols e a temperatura dividindo a pressão e o volume, ó. Pressão, volume, dividido pelo número de mols e pela temperatura. Isso aqui não muda, porque essa constante sempre é a mesma. Então, se eu tenho aí para o meu gás uma pressão 1, né? Vou igualar as suas constantes, ó. Um volume 1 dividido por um número de mols inicial lá, né? Não sei se ele perdeu, se ele ganhou mols, né? Então, vou chamar de N1. E uma temperatura 1, eu posso, isso aqui é tudo R, né? Eu posso comparar aí e igualar, a constante não muda. Então, se ele mudou de pressão, de volume, de número de mols e de temperatura, eu consigo fazer essa caracterização só igualando as suas constantes R, porque a constante não vai modificar. Então, toda vez que tiver aí variação da massa do gás, eu posso fazer aí a análise por essa expressão e eu posso igualar em relação às grandezas que o gás apresentar inicialmente e após a variação da sua massa. E se a gente tiver uma mistura de gases? Essa mistura de gases, né, eu vou ter um número de mols total. Então, vou chamar aí que misturei dois gases, vai ser mistura N1 mais N2. E se a gente pegar a equação de Clapeyron, né, PVNRT, e isolar agora o número de mols, vou passar RT dividindo. Então, o número de mols pra gente aqui vai ser a pressão vezes o volume, dividido agora por RT. E aí, eu posso montar essa expressão, ó, número de mols total, eu substituo por isso aqui, né? Número de mols 1 eu substituo por essa expressão com as características iniciais do meu gás, mais número de mols para essa expressão aqui também, com os valores aí do gás 2 ou do que o exercício apresentar. Ficaria assim, ó, a pressão total, volume total, a constante e a temperatura para uma mistura, né? Vai ser igual às condições do primeiro gás. A constante é a mesma, então ela não tem R1, R2, R3, né? A constante é uma só. Mais as condições do gás que foi adicionado aqui, né? Foi misturado aqui. Isso para quantidade que for misturado. Tenho 3 gases sendo misturados, eu posso fazer isso para 3 gases. Isso não muda, né? Só lembrando que aí vai somar o número de mols desses gases e aí eu tenho essa expressão. Como a constante é igual, ó, vou até mudar de cor pra gente destacar. Eu posso cortar essa constante aqui em todos os termos da minha operação. Então, a pressão total, volume total pela temperatura total, vai ser a pressão parcial de cada gás, mais seu volume, sua temperatura aí, e a gente vai somando esses termos de acordo com a quantidade de gases que foram misturados. Quando nós observamos aí o conceito de pressão parcial, ele vai apresentar pra gente como é que cada gás interfere na pressão total de um sistema. Então, se eu tiver um gás A, a sua pressão é a pressão PA.
Se eu pegar esse gás e misturar com outros gases aí no mesmo cilindro, a pressão total desse sistema vai ser a pressão de cada um desses gases somado. Então, como PA é a pressão de uma parcela só dos gases, a gente vai chamar ela de pressão parcial, e a pressão total do meu sistema é a somatória de todas essas pressões parciais de todos os gases que compõem a minha mistura. Aqui eu coloquei reticências porque eu posso ter uma somatória aí, né, de pressões em relação à quantidade de gases que eu tenho. Então, isso não tem um limite de quantidade de gases que eu possa misturar. Outro conceito importante é o conceito de densidade de um gás. A gente já sabe que a densidade é a massa dividido pelo volume. E na equação de Clapeyron, a gente consegue relacionar essas duas grandezas para apresentar a densidade do gás. Então, quando a gente tem aí, né, que a equação de Clapeyron é pressão, volume igual ao número de mols, a constante e a temperatura, a gente pode substituir aqui o número de mols pelo que ele representa, que é a massa do nosso composto dividido pela sua massa molar. No caso aí, a massa do nosso gás dividido pela sua massa molar. Se eu pegar a massa molar e passar multiplicando lá o outro lado, eu vou ficar com massa molar, pressão vezes volume é igual a massa do composto, a constante R e a temperatura multiplicados. Se eu pegar esse conceito aqui, ó, né, esses dois termos aqui, a constante e a temperatura, e passar dividindo agora, a minha massa vai ser a massa molar, a pressão, vezes o volume, dividido pela constante R e a temperatura. E aí, se eu passar o volume agora dividindo, eu vou ficar com uma relação de massa dividido por volume, né, que é a nossa densidade, e aí a gente chega na expressão de densidade para o gás. Então, nessas condições, a densidade de um gás é dado pela sua pressão, sua massa molar, a constante R de gases, multiplicado pela temperatura, não esquecendo que essa temperatura está sempre em Kelvin. Pessoal, na aula de hoje a gente deu continuidade aí aos estudos de gases e falamos das transformações gasosas. Os conceitos dessa aula estão nas páginas 135 até a página 143, lembrando que nós estamos na frente B do livro 1B agora. Os exercícios que eu vou deixar para vocês nessa aula são o 1, o 3, o 6 e o 7 das páginas 144 e 145. Façam com carinho. Bons estudos, bons momentos de resolução de exercícios e a gente se encontra muito em breve. Um beijo!